Você já ouviu falar do estilo de construção tiny house, que vem da Europa e que tem como base a simplicidade e a diminuição do tamanho das construções? Quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Então acompanhe a nossa entrevista de hoje com o Breno de Paula, lá de Gonçalves, no interior de Minas Gerais, que ele vai explicar para a gente como é que ele fez a construção de dois chalés baseados nesse estilo. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Breno de Paula, da cidade de Gonçalves, no sul de Minas, que vai conversar um pouquinho para a gente e contar para a gente como é que foi a construção de alguns chalés que ele acabou transformando numa área de pousada muito agradável. Breno, para a gente começar a conversar, primeiro quero te agradecer ter cedido o tempo e aberto a sua casa aí para a gente poder conversar e trocar alguma ideia, mas eu queria que você já começasse contando para a gente como é que você chegou nesse lugar, nesse terreno e na ideia de construir esses chalés. Como é que foi isso? Bem, o terreno ali foi passado de pai para filho e aí chegou em mim, né? Era do meu bisavô, depois passou para o meu avô Alcir, que é muito conhecido até aqui na cidade, depois passou para minha mãe e aí eu tive a ideia de fazer os chalés ali do lado, num terreninho que sobrou ali, um lotezinho pequeno, né? Tava ali meio parado, eu falei assim, vamos aproveitar esse lote. Legal, legal. Agora, tendo como base essa área que você citou aí, que é uma área com uma paisagem muito bonita, com uma vista muito bonita do vale e da serra, ali do sul de Minas, como é que veio na sua cabeça a ideia de fazer os chalés nesse estilo construtivo das tiny houses? De onde veio essa ideia? Então, eu sempre gostei muito da área da construção. Nunca me aprofundei, mas sempre gostei muito. Acho uma área muito bonita, né? E no Instagram sempre estava pesquisando sobre chalé, tiny house, até porque é um conceito muito legal, né? E sempre apareceu para mim uma tiny house que fica na Turquia. E eu acho lindo, porque é muito compacto, né? É como se fosse um chalé, uma casinha pequena, mas muito compacto. E aí veio essa inspiração para mim de querer fazer. Eu já tinha esse sonho de fazer um chalé, e aí eu pus na prática fazendo uma tiny house, né? E isso foi a inspiração. Dá para gente dizer que o objetivo desse estilo construtivo é a simplicidade, com construções menores e mais práticas, é isso? Sim, seria algo, uma casa funcional, digamos assim, diferente de um chalé. O chalé é uma coisa básica, mas a tiny house é como se fosse uma casa mais compacta. Ela é pequena, mas ela te atende de todas as formas. Então você tem um banheiro, você tem uma sala, uma cozinha, um quarto, né? É mais indicado até para um casal. Mas tudo isso numa coisa só, sendo mais completo, né? O E chalé já é mais. foi complicado você conseguir desenvolver o projeto? Você fez muita pesquisa? Foi você mesmo que desenvolveu o projeto? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu meio que copiei, né? Digamos assim, meio que eu copiei. Porque eu sempre via esse chalé da Turquia, que é a Boutique Evler Sapank, sempre gostei muito. Ele é um chalé que sempre aparece em Facebook, em Instagram. E aí eu vi aquilo lá e me apaixonei. Falei, se eu quero fazer um desse aqui. É esse que eu quero. E aí, com um grande amigo da minha família aqui, que é o arquiteto José Marcos, a gente sentou junto, né? Com todas as fotos que a gente conseguiu, porque assim, a gente não tinha tanta informação sobre aquela tiny house, mas tudo que a gente conseguiu juntar de foto dela, a gente juntou e nisso a gente foi fazendo o nosso projeto com algumas modificações que eu queria, entendeu? Porque eu não queria fazer 100% igual. Então, teve modificações que foi do meu gosto, né? E aí a gente fez todo o projeto. Legal. E a execução?
como é que isso aconteceu? Você é, contratou empreiteiro e acompanhou e gerenciou toda a obra, ou você contratou uma empresa para fazer tudo? Como é que foi isso? Não, não, não. Eu contratei um empreiteiro, até porque aqui na época a gente estava numa época assim, acabando a pandemia, né? Tava acabando a pandemia, mas Gonçalves tinha crescido muito a construção, tanto para chalé quanto casa, até porque o pessoal queria sair de São Paulo para vir para Gonçalves, então a mão de obra estava muito fraca. Mas aí eu consegui um empreiteiro muito bom, que é o senhor Francisco até. É, e aí eu trabalhava numa empresa de um amigo meu. Eu saí da empresa para acompanhar a obra desde o início até o final. Então eu fiquei do início até o final da obra na empresa, né? Porque assim, eu acho que o patrão tem que acompanhar, tem que acompanhar. E aí eu preferia acompanhar a obra porque o material estava caro, eu queria evitar desperdício, eu queria evitar que saísse fora do meu controle, né? Porque eu sou um pouquinho assim sistemático, e aí eu não queria que saísse uma parede errada, eu queria acompanhar o reboque, até porque se acontecesse um BOzinho futuramente, algum problema, eu saberia onde estava cada ponto da tiny house. Então deu um problema no cano tal, eu sei aonde ele está problema no Canduíche tal, que era tudo subterrâneo, então eu sabia onde estava. Então eu acompanhei tudinho, tudinho, e aí eu saí da empresa e continuei, e tô lá agora também ainda. Como diz o ditado, é um olho no peixe e outro no gato, né? Exatamente, exatamente. Só para quem está assistindo a gente está vendo as imagens que a gente está colocando aí para ilustrar o vídeo, mas só para o pessoal entender melhor esse conceito de tiny house que você colocou em prática, ele se concretizou em uma casa, vamos dizer assim, com uma construção única, né, um bloco único, com as paredes externas, sem parede interna, a não ser a que separa do A banheiro, divisão do banheiro, né? isso. Só isso. E com um mezanino que formaria o quarto, é isso? Isso, exatamente. É um Um pé direito bem quadrado, alto, né? isso, um pé direito alto, né? Então ali na parte da cozinha a gente tem um pé direito alto, né? E aí ali atrás a gente faz mais alto, né? Porque é onde o mezanino, até porque no projeto original era mais baixo, era mais baixo. E aí assim, eu fiquei com medo da pessoa subir no mezanino e bater a cabeça no telhado. Aí eu acabei meio que fazendo a parede mais alta para o telhado ficar mais alto. Tanto é que as vigas são aparentes, né? Então eu quis fazer ele mais alto para ficar mais confortável, para dar a sensação que você tem espaço, né? Se fosse um projeto original, te dá uma sensação de muito aperto. Aí você teve uma sacada muito legal, que foi aquele desmembramento do telhado, que você acabou transformando o telhado em dois, na verdade, né? Você tem um Sim, telhado um pouquinho mais baixo, de duas águas, e um pouco mais alto de duas águas também. E entre eles, daquele vão, você deixou com vidro. Então a pessoa consegue ter uma vista linda da sim, paisagem, né? aquilo lá foi uma dor de cabeça. Aquilo lá foi uma dor de cabeça, porque assim, é, ali é muito legal a arquitetura daquela parte do telhado, porque ela não tem um suporte no meio. Assim, o telhado fica um aqui e outro fica embaixo. Então não tem nada que segure ali, é simplesmente só a parede e a pressão da madeira que segura, né? E aí ele tinha um grande problema, porque em cima da viga não tinha como a gente colocar uma parede, né? Não tinha como sentar uma parede em cima daquilo ali para fechar. E drywall, questão com o tempo, seria bem fraco, né? Seria ruim. E aí eu optei pelo vidro, porque eu achei que assim, ali eu tenho uma vista muito bonita, para todo o vale, né? Porque ali Gonçalves aqui é uma falha geológica. E assim, eu tinha uma vista para aquilo, e eu não podia perder aquela vista, até porque o sol nasce certinho naquela reta ali. Aí eu falei para minha mãe, falei assim, olha, eu vou colocar vidro, né? Aí a minha mãe foi totalmente contra. Minha mãe ficou muito brava. Porque ela falou assim: eu que não vou limpar esse vidro. Eu falei: pode ficar tranquila, deixa que eu limpo, né? E é uma coisa que ficou muito bonito. Essa parte do telhado com essa parte do vidro.
Ficou uma E coisa bem diferente. estruturalmente deu para resolver numa boa. Não, Numa não teve boa, problema, numa não boa, ficou nenhuma, pesado, nada. nenhuma. Eu fiquei com medo por conta da dilatação da madeira. Eu achei que poderia estourar o vidro ou quebrar a parede, alguma coisa do tipo. Não teve esse problema, não teve esse problema, né? Dá para a gente perceber que um dos investimentos que você fez e que deixou os chalés bonitos é a questão da madeira mesmo, né? Você escolheu esquadrias de madeira Sim. maciça, bonitas, as vigas, principalmente as vigas internas, elas são aparentes, então acredito que tenham sido de madeira aparelhada, né? Já acabada. Houve um investimento, uma preocupação sua em colocar o material de esquadria de madeira de qualidade, né? Sim, sim. É, ali na parte do telhado eu usei garapeira, né? Toda a parte de madeiramento, na verdade, foi garapeira. Do telhado, porque eu já pensava em não querer dar manutenção futuramente, por ser uma madeira de extremamente qualidade, ela evita a manutenção futura, né? Então todas as madeiras foram aparelhadas, né, para fazer esse telhado aparente, tanto que a gente fazia um chalé, depois fazia o outro. O processo dele foi assim: fazia um pouquinho de um, fazia um pouquinho de outro. Na hora que chegou no telhado, eu até tive um problema, porque os forros também são aparentes com placa USB, né? E aí o que Isso que eu ia te aconteceu? perguntar, porque quando eu vi as imagens, me chamou a atenção, porque eu imaginei assim, à primeira vista, eu imaginei que fosse forro de madeira, de cedrinho. Mas aí Sim, eu olhei mais de perto a foto, eu falei, não, isso aqui não é forro de cedrinho, é uma placa de madeira. O é, que que é isso? é uma placa USB. Ela é um monte de madeirazinha, né, que é compactada e transforma É um naquela tipo de um placa. aglomerado, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Até porque ela sai muito mais barato que um forro, né? Tanto é que ela tem 1,20 por 2,40. O preço de cada placa custou R$ 185, né? Já eu tinha uma diferença ali, eu não lembro ao certo, mas era uma diferença entre o forro de cedrinho para a placa, deu R$ 6.000 de diferença. Nossa, em cada chalé. Entendeu? Em cada chalé. Não, perdão, nos dois chalé. Nos dois Tá, chalé. Você tá. fazia conta. Mas aí voltando no telhado, a gente corrigia um erro, a gente começava um chalé e depois fazia o outro, para corrigir os erros de um no outro, né? Então o seu Francisco acabou meio que gastando mais madeira em um e a placa USB em um, porque em vez dele fazer o espaçamento correto da placa, que se colocar em uma placa só, entre cada duas linhas, duas vigas. Não, ele cortava e ia perdendo a placa, né? Já no outro chalé foi feito, aí sobrou, né? No outro chalé sobrou as vigas e sobrou placa USB, porque aí a gente conseguiu economizar. Mas a estrutura ficou muito legal. E assim, voltando na madeira, eu usei garapeira na parte dos telhados, né? Os batentes também de janela e porta foram garapeira. As portas e janelas são feitas de cedrinho, né? Que é uma madeira bem maleável, é uma madeira de qualidade. E com um É... acabamento belíssimo, né? Sim, sim, ela fica muito bonita depois de invernizado, arrumadinho. E no mezanino eu usei uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse usar. Tinha caído uma árvore, foi até meu primo que indicou, e ela podia ser cortada, que era o Jequitibá amarelo. E ele é muito específica, porque a madeira, ela dá a impressão que ela é carunchada, mas ela não é. Ela tem um monte de furinho, que é os besorrinhos que vão lá e fazem os buraquinhos. Você vê um monte de manchinha preta, uns buraquinhos. E a gente usou ela para fazer as vigas de sustentação do mezanino. E usei também cipreste, que foi tirado dali do terreno também, que já tinha secado. E aí ela é Caramba, uma. olha que legal. Quer dizer, você acabou Sim, utilizando a própria madeira do terreno para sim. fazer essa parte dos mezaninos. Sim, a gente já havia derrubado o cipreste há muito tempo e sobrou as vigas lá. Aí a gente aproveitou. E como a garapeira, ela depois de vernizada, ela fica mais escura. E aí a gente deu uma tonalidade ali na madeira, tanto do assoalho quanto das vigas, e deu aquela tonalidade bem marrom, bem bonita. Não, Mas ficou esse, show de bola.
E, Foi esse e madeira mesmo. no guarda-corpo também você usou essa mesma madeira. O Jequitibá amarelo, no guarda-corpo e no corrimão. Foi usado o Jequitibá amarelo. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre essa disposição do imóvel por dentro, né? Na parte da cozinha, que é logo quando a gente entra ali, tem a parte da cozinha, me chamou muito a atenção a pia, essa construção da pia, porque ficou uma coisa diferente, né? Como é que você teve essa ideia? Então, a gente estava em reta final de obra, né? E entra aquele negócio que aí você começa fazendo a obra muito cara, vai apertando, você quer dar aquela enxugada, aquela economizada. Aí eu tinha a opção de colocar tanto a pedra, né? A gente fazia aquela com a pedra preta, que era mais cara. Só que eu falei, não, o preço que eu vou gastar era em torno de R$ 6.000 para fazer as duas pias, né? Já vinha com a cuba. E aí eu falei, não, vou fazer um negócio diferente. Eu gostei de uma pia que eu vi que é de cimento queimado. Aí tinha sobrado já bloco da obra, já tinha sobrado o cimento. E o Fabinho, que era o pedreiro lá, era excelente, é um dos melhores da região para fazer cimento queimado. Eu falei, Fabinho, vamos fazer essa pia de cimento queimado. Fabinho fez a estrutura dela, né? A Queimou o estrutura de cimento, alvenaria convencional com alvenaria tijolo convencional. cerâmico, Sim, sim, convencional. Ele ergueu dois blocos, ergueu a carreirinha de bloco aqui no meio e no cantinho da parede para dar a sustentação. Veio com uma malha, né? Por baixo, forrou com as tábuas e fez a estrutura da pia. Aí eu já tinha em mente que eu ia colocar um gabinete embaixo, ia mandar fazer um gabinete. E aí o Vinícius, né, um rapaz muito bom na parte de MDF aqui, ele tinha fórmica de cimento queimado também. E aí puxa vida. tudo se encaixou, ficou uma coisa só de cimento queimado, E bem ficou diferente. lindo. Você deixou só no cimento queimado? Que tipo de acabamento você fez? Você botou alguma resina, Eu invernizou, alguma resinei, coisa? resinei. Passei uma Resinou. resina fosca, né, para proteção, até porque ali se deixar só no cimento queimado, a água caísse em cima ia começar a manchar, É né? verdade. E aí eu resinei com resina fosca, para ficar até mais legal. Pô, ficou muito bonito, viu? Porque fica rústico, mas ao mesmo tempo charmoso, né? Sim, sim. Até porque a nossa pegada ali, a gente queria uma coisa rústica, mas industrial, né? Então a gente optava pelas cores branca, cinza, preto e marrom, né? Por conta da madeira. Então a Claro. gente optava por isso. Então combinou bem, combinou muito bem o cimento queimado ali. Não, ficou muito legal. E a gente olhando assim, quando você entra na casa, a gente percebe que ela tem um ar meio minimalista, assim. Você tira um pouco de coisas da casa, você deixa ela um pouco mais clean, né? Sim, sim. É porque a gente quer que dê a impressão de mais espaço, né? Porque é igual eu falei no início, a Tiny House ela é um negócio mais compacto. Então, dá a impressão que é tipo, tudo muito apertado, né? Então a gente optou por sempre as coisas ficarem mais encostadas na parede, né? E coisas que dão a impressão de abrir o espaço, né? Então, ele causa essa impressão, você não fica abafado dentro daquilo ali. Você tem menos móveis, né? Dá para perceber que você tem menos mobiliário, mas é um mobiliário que tem sentido de estar ali, né? A mesa com as cadeiras, aquele armário, aquela estante, meio uma cristaleira que existe entre a cozinha e a sala, o sofá da sala e aquele rackzinho onde tem a TV. Quer dizer, são menos móveis, mas móveis que têm uma função, têm uma aplicabilidade Sim, ali, né? exatamente, a utilidade deles ali, né? Eu não preciso colocar tanta coisa que às vezes o pessoal não vai usar, né? Então você pega a cristaleira, por exemplo, ali já tá o aparelho de fundir, já tá os pratos, já tá as xícaras, já tá tudo ali montadinho para a parte de refeição. A mesa a gente só deixa duas cadeiras, né? Quando aparece um hóspede com filho, eu já tenho guardada lá, eu levo até lá, mas sempre deixo sem, né? Toda a parte de cozinha já está na pia ali, então tem tudo, né? É bem compacto. Essa parte de mobiliário, isso aí também veio da tua cabeça, das tuas pesquisas, ou teve alguém que te acompanhou nesse processo?
Não, não, eu fui abandonado no início da obra, né? Porque assim, quando eu resolvi fazer, minha mãe nem minha esposa, elas queriam ajudar, né? Tanto é que a mãe só criticava, né? Não, porque um chalé do lado do outro, isso ficou muito ruim. Eu falei, não, calma, confia em mim. E aí tudo veio, assim, acho que a internet inspira demais a gente hoje em dia, né? E, tipo, eu pegava uma ideia dali, uma ideia daqui, e juntava tudo e formou aquilo lá, entendeu? Mas toda a decoração, até fui eu que instalei tudo, não contratei ninguém para levar a mesa lá ou colocar um quadro na parede, foi tudo eu sozinho, batia a trena, colocava, porque eu queria que ficasse da forma que eu queria. E aí, quando a mãe chegou lá também, que ela viu pronto, foi aquela maravilha, foi aquela surpresa, né? Que Mas foi bom, né? tudo ideia minha. E fala uma coisa para mim, o banheiro ele tem um charme todo especial, né? Desde a entrada dele, que é aquela porta de correr, né? Até a área interna do banheiro, que eu acho que acabou ficando uma área bem grande, né? Até partindo do princípio dessa lógica da tiny house de ser construções menores, né? Sim, sim, ficou bem grande, até porque no meu projeto eu tinha pensado em colocar uma banheira lá, né? Só que eu achei que a banheira ia me dar dor de cabeça demais, né? Porque aqui eu tenho muito amigo que é dono de pousada, então a gente ouve história ali que é complicado às vezes você ter uma hidromassagem ali. Aumenta o custo do teu serviço, tal, você consegue alugar mais caro, só que a dor de cabeça é maior, né? Mas dentro daquele espaço ali eu queria ter colocado uma banheira. Não coloquei, né? Mas aí eu aproveitei bem o espaço fazendo toda a divisão de cada coisa ali, né? Então à esquerda, quando você entra no banheiro, você tem um chuveiro. Então você tem uma área bem espaçosa para ducha, né? Até uma ducha forte, então ela molha toda aquela parte, até porque às vezes o pessoal gosta de tomar banho em casal. Então não ficou apertado, ficou bem confortável, Não, ficou né? muito confortável. E também te dá a possibilidade de, mais para frente, se você quiser colocar banheira, você tem até espaço para Sim, isso, né? sim, exatamente, exatamente. E aí ali no banheiro tem aquela pegada que você olha para cima, você já vê as vigas do mezanino, né? É diferente aquilo lá. É verdade, Dentro da, chama bastante atenção. sim, na parede por dentro a gente fez um revestimento numa parede só, né? Com ladrilhos coloridos. Ah, É, essa era uma coisa que eu queria abordar contigo. Você manteve essa ideia da rusticidade, e revestiu só a área molhada ali, a área do sim, chuveiro, né? exatamente. A gente, De azulejo, né? Eu estou querendo dizer. isso, a gente fez uma parte ali, né? Uma parede só para quebrar aquele clima, aquela parte clean, porque tava muito clean, né? Muito cinza, muito branco. E aquilo lá tava deixando um pouco triste, um pouco depressivo. Precisava de uma corzinha, alguma coisa. E aí eu comprei um revestimento colorido, né? Que é aqueles quadradinhos ali que tem os desenhos. E É coloquei uma. tipo ladrilho português, né? Isso, tipo um mosaico. E aí a gente colocou só numa parede só, né? E eu consegui achar o revestimento da mesma cor do piso do banheiro, coloquei nas outras duas laterais, dentro do box. Então ficou só aquela parte ali. Legal, legal. No caso do piso do banheiro, você colocou o quê? É revestimento cerâmico convencional? É porcelanato? Então, eu coloquei um piso que ele é igualzinho um porcelanato. É igualzinho um porcelanato. Então, eu fui também pelo custo, porque eu queria uma coisa cinza, que lembrava ali também um cimento queimado, né? Mas com custo melhor. E eu achei esse piso. Até que ele era bem grande até. E a gente acabou colocando ele ali. E coube certinho, ficou lindo. Muito legal, muito legal. E você manteve esse ar minimalista também no mobiliário do banheiro, porque você não tem gabinete, é aquela pia aberta, né? É um conceito mais industrial mesmo, como você falou, né? Então, igual você falou, não tem um gabinete ali, é aberto, onde a gente deixa as toalhas, né? Embaixo ali eu tenho um cestinho que eu guardo papel higiênico, né? Em cima da pia ali já tem um sabonetinho com cheirinho, né? E a privada no canto e dois quadros. E uma planta, sempre tem que ter uma flor ali para dar Ah, sim, um ar isso gostoso também.
tem que ter uma decoração, né? Senão fica complicado. Tem que ter. Agora, uma coisa que eu acho que é um destaque desses seus chalés é a questão da iluminação, né? Todos os espaços são muito iluminados. Você tem uma presença de área envidraçada muito grande. Você pensou nisso antes? Como é que foi essa questão? Então, no projeto original, no qual a gente se inspirou, tinha algumas clarabóias, mas eu achei que aquilo aí ia me dar muito trabalho para limpar, né? Muito trabalho, porque aí já me dá trabalho esse vidro grande, que a gente já tem que subir no telhado para poder limpar na parte externa. Agora imagina eu subir no telhado mais alto, né, para poder limpar cai folha, inseto, né? E aí a gente pensou, até porque o chalé 2 que a gente fala, ele não podia ter janela virada para outro chalé, né? Porque perde ali a pessoa fica A privacidade, desconfortável, né? a privacidade. Tanto que só tem uma janela na parte da cozinha, que a gente colocou duas janelas laterais, né? Que fica uma virada para outro chalé. Mas mesmo assim tem uma cerca divisória no meio. Então, a gente colocou janelas maiores, para dar uma sensação, né, de liberdade. Tanto é que no mezanino, a cama, a cabeceira dela é uma janela que foi feita pelo próprio arquiteto, né? Ele pensou naquela forma, tanto que minha mãe chamava de igrejinha, né? Porque quase é um triângulo, ela faz um formato piramidal, né? E depois ela desce e continua quadradinha. Tanto que tem um detalhe muito legal no mezanino. As janelas, elas são baixas. Até que o pessoal questiona, por que são tão baixas as janelas? Então, quando a gente entra, a gente que é alto, eu tenho 1,75 m, a janela fica no meio do meu nariz para baixo, né? Mas por quê? Aí a pessoa pergunta por quê. Aí eu falei assim, olha, deita na cama que você vai entender. Claro, A hora que a pessoa deita na cama, ela consegue ter a vista do vale inteiro, né? é verdade. Então ficou tudo aquilo. Então as janelas foram projetadas para causar esse impacto. Entendi, entendi. Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu achei bem legal, é que você colocou calhas em volta do telhado, com a descida da água, acompanhada por aquelas correntes, né? É, Sim, essa foi ideia sua, é isso? foi ideia minha, mas isso foi pensado também. Porque eu acho que a calha que segue a parede, ela tira muita estética. Eu acho um negócio muito feio, muito feio. Tanto que eu quero colocar agora embaixo das correntes ali um vasinho com pedra, algo para tirar um pouco o impacto ali da água, porque querendo ou não, ela vai cavucando o terreno em coisa. Mas eu acho que a calha em si, essa calha que é colada na parede, é muito feia, muito feia. Não, e as correntes, elas têm um charme todo especial, e quando cai a Tem, água, tem. o barulho também é diferente, né? Sim, sim, exatamente. Ela, na verdade, o barulho dela é um barulho de água correndo. Já a calha fica aquele tec, 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 aquele barulhinho chato que incomoda. É verdade, é verdade. Agora, do ponto de vista de charme, o que chama mais atenção é a varandinha da frente da casa, né? Fica muito gostosa, muito agradável. Isso já estava no teu projeto desde o início, ter essa chegada com a varanda? Não, já tava. Varanda é uma coisa que a gente tem que ter, ué. Uma vista daquela, se não pôr uma cadeira com uma varanda ali, é desperdício. É desperdício. Aquela varanda foi feita com muito amor. É uma das partes que eu mais gosto, aliás, da Tiny House. Porque assim, o projeto era para a gente fazer um chão de cimento queimado também. Mas ficou esquisito. E a gente acabou colocando um piso. A hora que a Entendi. gente colocou as poltronas ali, que a gente sentou e viu aquele final de tarde, meu amigo, que coisa linda. Eu Coisa linda. imagino. E aproveitou Muito, muito muito, bem a vista. muito, muito legal. Nossa Senhora. E me fala uma coisa. Cada um desses chalés, Breno, ele acabou tendo mais ou menos que metragem? Só para que quem está acompanhando a Ah, gente tenha uma ideia. eu acho que é mais ou menos. Vamos tirar a área de fora, dá 10 a 12.
por 4,5. 10 por 4,5. Eu Quer sei dizer, que mais com ou menos mesa, 50 metros eu, quadrados. eu sei que com mezanino, contando com mezanino, daria 56 metros quadrados. Depois de ter administrado toda essa obra, praticamente vivenciado, né, o dia a dia de toda essa obra, agora que você vê os chalés prontinhos, a pousada ali funcionando, qual que é o sentimento que você tem? É um sentimento de dever cumprido, né? É um sentimento que valeu a pena. Valeu a pena eu estar ali, eu estar ali. Isso foi muito importante. Quando eu olho, eu ainda acho que falta muita coisa, né? Na parte externa, agora na parte de jardinagem, eu acho que precisa melhorar. Mas sempre tem uma coisinha ali que a gente quer mexer. Mas eu olho ali e falo que é um sonho realizado. Fico muito feliz de ter conquistado isso. Muito legal. E a gente vai fazer o possível para que mais e mais pessoas tenham vontade de ir até aí. Inclusive, na descrição do vídeo, a gente está colocando os contatos do Breno para quem quiser conhecer e visitar Gonçalves e a pousada dele. Né, Breno? Isso, vem para Gonçalves. Gonçalves é uma cidade muito procurada pelos paulistas, muito procurada, né? A gente tem uma gastronomia incrível, um artesanato, as cachoeiras, as pedras, né? Vem para Gonçalves que vocês não vão arrepender, não. Muito legal. E a gente só tem a te agradecer por essa disponibilidade para conversar com a gente aí. E você que está assistindo esse vídeo, se gostou, dá um like, se inscreva no canal. E se você tiver alguma história interessante de construção, reforma ou decoração, vem contar para a gente aqui, que a gente vai ter prazer de te entrevistar. A gente volta na próxima semana com mais um Sua Dica, Nossa Obra. Até lá!